Você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a APMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar. E aí, galera do podcast Missionando, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta a mais um episódio aqui do nosso queridíssimo podcast. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série super especial Missões e as Questões do Coração. Nós ficamos muito felizes com alguns feedbacks que recebemos sobre os últimos episódios dessa série e a gente quer dar continuidade aqui aos nossos bate-papos sobre esses assuntos que são tão importantes e tão presentes na nossa caminhada, não é verdade? Bom, nós já falamos aqui no podcast sobre namoro, sobre celibato, tudo isso em relação com a missão transcultural. E se você ainda não ouviu esses conteúdos, é só dar uma conferida depois lá na lista de episódios anteriores, que todos eles estão disponíveis para você aqui no podcast Missionando, beleza? E o tema de hoje, pessoal, é o casamento intercultural. Você já ouviu falar sobre isso? Bom, casamento intercultural é a união entre duas pessoas que pertencem a culturas diferentes e que geralmente nasceram em países diferentes também. Alguns missionários da nossa APMT compartilham dessa experiência e podem trazer grandes e especiais reflexões para nós acerca dessa realidade. Será que relacionamento entre culturas é algo que realmente dá certo? Quais devem ser as barreiras e os desafios para viver essa união? E a missão? Como conduzir um projeto ministerial com perspectivas culturais tão diferentes? Quer ouvir e conhecer mais sobre tudo isso? Então acompanhe aqui o que nos contaram as nossas queridas missionárias Emma Castro, missionária na base da PMT aqui em São Paulo, e a nossa missionária Tita, que é serva do Senhor no continente asiático. Então nós vamos começar aqui a nossa entrevista. Estou muito feliz de poder conversar sobre esse assunto com vocês, que viveram, aí a experiência de casarem-se com pessoas de culturas diferentes das de vocês. A Tita, que está aqui, é brasileira, mora num país do continente asiático e casou-se, com uma pessoa também que vivia nesse país. A Emma, já pelo contrário, é a estrangeira da questão. É uma paraguaia que casou com o nosso querido irmão Cornélio, brasileiro, missionário aqui da base também em São Paulo. E antes da gente começar a tratar sobre esse assunto, eu queria que vocês se apresentassem para os ouvintes e contassem a história de amor de vocês. Como que vocês conheceram seus maridos? Como é que foi aí esse processo de romance, E como que vocês enxergaram essa questão? Estou me apaixonando, Vou me casar com uma pessoa que é de uma cultura diferente da minha. Então, eu vou começar aqui com a Tita. Tita, conta pra gente como é que tudo começou, essa história aí de um romance intercultural. Bom, é meio engraçado no começo. Eu conheci o Davi, foi num dia que estava tendo numa conferência, mas tipo uma junção de igrejas locais, E ele era namorado de uma amiga minha, mas eu não tinha nada, eu não queria casar com estrangeiro, nem daqui do local e nem um americano, eu queria casar com um brasileiro, porque eu não queria falar outra língua o resto da minha vida. Mas eu me dei mal, porque aí eu conheci ele, mas os dois estavam namorando e eu não tinha nenhum interesse nele, nunca, enquanto eles estavam namorando. E aí isso foi em 2001, final de 2001. E aí a gente começou a frequentar os mesmos lugares, por causa das reuniões das igrejas e tal. E ele era líder de uma das igrejas, recém-colocado na liderança. E aí em 2004, começo de 2004, ele terminou com a menina. E eu fui tentar fazer o reconciliamento dos dois, porque eu achava que ele era um menino muito bom, muito dedicado à obra, um servo, assim, totalmente
para o Senhor mesmo, e eu tentava, e eu chamava ela lá em casa para tentar fazer a cabeça dela, e não sei o que, e tal, mas ela não tinha jeito, ela queria um homem que tivesse dinheiro para sustentar ela nas coisas que ela queria fazer. Aí, em 2005, no meio de 2005, eu comecei a olhar para ele diferente, e aí eu comecei a gostar dele. E aí eu comecei a orar, e eu falei assim, eu não quero esse sentimento, porque eu não queria um local. Não porque o local não seja bom, mas é porque eu não queria falar uma outra língua o resto da minha vida. Mas aí, nesse meio tempo, ele foi morar com um casal que era missionário aqui também, brasileiros, porque ele não tinha condições financeiras de alugar o próprio local, aí a família disse assim, não, você pode ficar aqui no quartinho extra que a gente tem, e ali ele começou a conhecer mais da cultura brasileira, e eu era amiga desse casal, e aí eu ia sempre lá, e aí a gente começou a ficar amiguinho, e aí em 2007, 7 de abril de 2007, nós começamos a namorar. Caramba, Tita, olha só, nesse processo de tentar reconciliar com a outra, você foi construindo aí um romance. Gente, eu olhar mais o lado dele, entendeu? Assim, eu comecei a olhar mais assim, puxa, ele é realmente um menino muito bom, ele é servo, ele ajuda tanta gente. E aí eu comecei a contar pra menina, e aí eu fui... Aí você que foi se apaixonando, ela assim, muito obrigada, e você, tá bom. Então, acho que eu vou querer ele, então. Que engraçado isso, Tita, nossa. E aí, nesse processo que ele estava com essa família brasileira, ele aprendeu um pouquinho do português ou não? Você teve também que lidar com essa questão da língua? Não, ele não fala nada. A gente morou 2 anos no Brasil, né? A Emma acompanhou também, a Emma estava lá. Mas ele não fala nada de português. Ele é perfeccionista, né? Ele entende, mas na hora de falar, como ele não fala perfeito, e aí os nossos filhos corrigem ele também, aí ele não fala, ele trava. Se sente Então, a nossa língua em casa é a língua local. Você lidou com isso? A gente vai tratar um pouquinho mais disso, né? Mas assim, Deus teve que fazer uma obra aí no coração. Bom, quando eu cheguei aqui, o meu objetivo sempre foi falar, né, a língua. Desde o começo, eu nunca fui envolvida com os estrangeiros que estavam aqui. Eles tinham uma vida, assim, muito up, entendeu? Assim, as coisas aqui estrangeiras são muito caras. Então, assim, as coisas que o povo ia fazer, os estrangeiros iam fazer, eu não podia, porque primeiro não tinha dinheiro. E o meu objetivo era ficar mais com os chineses mesmo, né? Então, assim, a minha vida desde o começo, foi muito voltada para o local, entendeu? Eu fazia as coisas do local, eu saía com os locais. Então, assim, acho que isso foi, já desde o começo, acho que Deus já estava trabalhando também no meu coração, né, para mudar muita coisa. Então, assim, enquanto os estrangeiros iam para um restaurante estrangeiro comer comida estrangeira, eu ia com os chineses para os botequinhos, não sei como eu não sei mais as gírias do Brasil, tá? Para os botequinhos, para os guetos, assim, comer aquelas comidinhas mais baratas, porque é o que eu tinha condições. Então, ali, a linguagem também foi crescendo, né? Legal. Tá vendo? Ó, Deus já vai preparando tudo, gente. Ele já vai mudando todas as coisas para o que ele deseja fazer na nossa vida. Que legal, Tita. Nossa, muito bacana. E você, Emma, como é que foi essa história de amor aí? Você lá no Paraguai pensava que você um dia iria casar com um estrangeiro, com um brasileiro animado chamado Cornélio? Como é que foi o início dessa história aí, Emma? Pois é, Fernanda. A vida vai levando a gente pelos caminhos que Deus tem para nós, né? A minha história também começa meio que estranha, né? Porque eu vim em 88 para estudar no SEM, e eu fiquei na casa do pastor Evandro, que foi quem começou a igreja lá no Paraguai, fundador da igreja, e ele que estava me encaminhando para o SEM, me auxiliando, dando suporte, e ele também estava dando suporte para o Cornélio, que o Cornélio também estava querendo ir para o SEM, mas o pastor dele não mandou ele para o seminário, então estava chegando
de Governador Valadares para São Paulo e hospedamos na mesma casa. Só que assim, eu conheci ele, ele me conheceu, não tinha nada a ver, e o engraçado é que ele falou comigo, ó, estou interessado numa moça lá de Viçosa, você poderia levar uma carta para ela, por favor? Eu falei, ai, com todo prazer, estava aí, eu estava chegando, né? Aí eu peguei a carta dessa moça, fui para Viçosa, ele precisava só colocar no correio, porque na época comprava o selo e tal, ele gostava muito de escrever carta para muita gente, então já estava o endereço daquela moça e tudo, aí eu levei a carta. Quando eu cheguei lá em Viçosa, a pessoa que ia me buscar na rodoviária não aparecia, não tinha, eu fiquei esperando um tempão. Aí o que que eu fiz? Falei, aquela carta tem um endereço, então eu vou para aquele endereço daquela carta. Fui para aquele endereço daquela carta, conheci a moça, uma moça muito joia e tal, entreguei a carta, viu? E aí foi assim, meu início em 88 em Viçosa, mas quando tinha feriados, então eu vinha em São Paulo, conhecia ele, a gente até fazia os painéis da Junta de Missões na época, a gente acompanhava o reverendo Evandro, mas eu não tinha nada com ele, até namorei um outro moço lá em Viçosa, mas depois falei, ele não quer nada com missões, e eu vou desviar do meu propósito, então já logo terminei também, e aí fiquei sem namorar. E quando foi nas férias de janeiro, o Cornélio era muito envolvido com o projeto de jovens, missões, viajava na América Latina, em vários países, nas férias, e ele foi lá para minha cidade. E lá, como eu já conhecia ele e tal, e aí a gente começou a trabalhar juntos, fizemos aqueles trabalhos nas igrejas, visitamos as congregações, e aí a gente começou a conversar, ele olhou para mim, eu olhei para ele, e a gente conversou e tal, eu não estou namorando, você não está namorando, vamos conversar melhor lá no Brasil, porque agora a gente está no projeto, não pode falar de nada. Ficamos um tempo orando até a gente se reencontrar, e aí a gente começou assim, a ver que a gente tinha muita coisa a ver, né? O primeiro propósito de vida, que para mim era fundamental, e também os objetivos de vida, o que a gente queria, como o estilo de vida, a realidade missionária, tudo isso foi nos unindo, né? Aí namoramos, noivamos, casamos tudo em 11 meses, e estamos até hoje, 32 anos. Do céu, quando é uma coisa do Senhor, o negócio é a jato, né? Caramba, tudo verdade. Em 11 meses, Ema. Nossa, uma coisa também. Também foi rápido, Tita? 11 meses. Gente, eu ia falar agora que vocês têm muita coisa em comum, que ambas, né, tentaram juntar os seus atuais maridos com outras pessoas, né? Foram meios aí usados para tentar juntar com outras pessoas, mas Deus falou, não, são vocês mesmos. Então, vocês duas fizeram tudo em 11 meses, gente. Tem que ser rápido, porque senão o trem passa, minha filha. Eu conheço a pessoa, né? Entendi, tem que ser na base da emoção. Aí. Eu creio, Fernanda, que o namoro cristão tem que ser assim, bem, bem objetivo também. A gente precisa entender e precisa ver se é de Deus, se a gente sente paz, formalizar, ou a gente também desistir, porque se você vê que o negócio não vai dar certo, você já tem um tempo para você analisar, orar, compreender como é que vai ser o processo, então não é uma coisa assim, com o tempo eu vou ver, claro, a gente vai se conhecendo, 32 anos que a gente mora junto e a gente continua se conhecendo. Às vezes a pessoa faz do namoro um pré-casamento, né, aí fica morando no namoro para sempre, experimentando tudo e aí não... É verdade, Ema, é verdade, isso é muito importante a gente ponderar, né? Quando fala, né, que foi muito rápido e tal, 11 meses, a gente fica assim assustado porque a gente está acostumado a ver namoros assim
muito longos ou que duram muito mais do que isso, né? Mas o certo mesmo é isso, né? Se a pessoa tem o seu mesmo propósito de vida, é uma pessoa cristã acima de tudo, né? E vocês estão trabalhando para o casamento, é isso mesmo, vocês estão certíssimas. E uma coisa que eu ia falar com vocês, a Tita já meio que deu uma prévia aqui, né, de que antes ela olhava para o casamento intercultural como uma coisa que ela não queria, por conta da questão do idioma, né? E você, Emma, o que você pensava sobre casamento intercultural? Você imaginava na sua vida que essa possibilidade existia, assim, no seu coração, ou foi totalmente uma surpresa? Você tinha uma opinião sobre casamento intercultural antes de você se envolver com o Cornélio? Sobre a questão do casamento intercultural, para mim, assim, eu pessoalmente não via como uma coisa muito estranha, sendo culturas mais próximas, né? Não era uma cultura muito diferente. Mesmo estando morando eu no Paraguai, minha família também é meio intercultural. Tem pessoas eu sou descendente também de germânicos, e nós temos espanhóis, franceses, português, tem indígena, tem afrodescendente na minha família, tem muita gente. Tem muitos parentes que moram fora, moram na Argentina, na Alemanha, nos Estados Unidos. Então, eu vivi um ambiente intercultural, muitos missionários visitando, e muita aproximação também com os brasileiros, porque a gente também é fruto da missão brasileira no Paraguai, né? Então, a gente sempre recebeu muitos missionários, pastores, nossos pastores eram brasileiros, e então eu sempre gostei muito da cultura brasileira também. Então, de certa maneira, eu olhava muito assim, eu gostaria de casar com um brasileiro. Olha só, deixa eu tinha colocado aí a abertura. Pois que legal. Eu sempre gostei muito do Brasil, não sei, mas eu tenho uma admiração muito grande, assim, pelo estilo alegre, extrovertido, bem articulado, transita em muitas culturas também. E a cultura do Paraguai, o paraguaio raiz mesmo, é muito fechada, é muito, muito complicado para mudar algumas coisas. Eu sou muito versátil, eu sou muito aberta, então eu achava assim que se eu casasse com um paraguaio raiz mesmo, ia ser mais complicado para mim. Não nasci para casar com um paraguaio mesmo, né? Mas já era brasileira, sim. Já era brasileira, já tinha o coração brasileiro já. Mais ou menos. Que legal. Então, para mim não foi muito difícil, porque ainda mais nesse tempo que a gente vive, né, de uma globalização, de influência de várias culturas na nossa cultura. Então, nenhuma cultura hoje é tão pura assim. Nós todos recebemos influências interculturais. Para mim, o que é assim, o que precisa ser olhado é a questão, por exemplo, de hábitos, de temperamento, do que o que abre mão, que não abre mão de algumas coisas. Então, do objetivo de vida, como lida com situações diferentes. Então, isso tem em todas as culturas. Então, quando tem algum hábito, por exemplo, meu marido, ele gosta de comer arroz com feijão todo dia, coisa que para mim eu faço o arroz com feijão todo dia, só que eu como a salada, como a carne, como um legume, para mim tá bom. Mas isso não é uma coisa assim que não dá para fazer, né? Então, coisas que para ele são importantes, por exemplo, o futebol, para ele é muito importante, ele gosta de curtir, é um dos lazeres que ele gosta, quando dá para fazer com os meninos, ele assiste. Então, são coisas que eu acho que dá para abrir mão, né? Eu gosto de algumas coisas que ele também abre mão e eu posso realizar. Então, são coisas conversáveis. Casamento, né? Casamento, é verdade. Você até abriu a porta para o próximo assunto, né, Emma? Que é a questão de quando vocês iniciaram os relacionamentos,
como que a cultura começou a falar alto, assim, né? Porque a gente sabe que quando dois pecadores dizem sim, né? Vai ter que abrir mão dos dois lados. Mas e quando um veio de uma cultura, o outro veio de outra? Como é que isso afeta o relacionamento? Aí eu queria perguntar para a Tita, que diferente da Emma, tem uma diferença aí cultural bastante grande, né? Tita, como é que foi iniciar o relacionamento com o Davi? E como que você viu que as questões culturais afetavam a relação de vocês, ou não, né? Como é que foi lidar com o relacionamento intercultural? Quando a gente resolveu conversar para começar a namorar, ele veio na casa de um casal, né, que acompanhava a gente, e aí a gente conversou das 10 da manhã às 7 da noite, sobre muita coisa. Eu comecei a namorar com ele, eu tinha 32 anos, então, assim, eu já tinha uma experiência no campo missionário, tanto no Brasil quanto fora, né, e já estava aqui há um tempo, que a gente começou a namorar em 2007, eu cheguei em 2001, então eu tinha 6 anos aqui já. Já tinha um tempo, já conhecia bem. E ele, por ter morado com a família de brasileiros, morava com a família de brasileiros na época, então ele já conhecia um pouco da cultura. Então, assim, quando a gente começou a conversar, para no final do dia decidir se ia namorar ou não, a cultura foi uma coisa que a gente começou a conversar. Então, quando a gente começou, a gente falou assim, que cultura que a gente vai ter em casa? A brasileira ou a local? Então, aí a gente começou a falar assim, não. Aí eu gostei muito da resposta dele, né? Aí mesmo que ele me conquistou de vez nessa resposta. Aí ele falou assim, não, a gente vai ter a cultura do reino. Não vai ser a minha nem a sua cultura, vai ser a cultura do reino. E é isso que a gente vai ensinar para os nossos filhos. Porque aí ele falou assim, eu não posso dizer que eu sou um chinês, porque eu já vivo com uma família brasileira há 2 anos. Ele toma café com pão de manhã. Então, assim, é diferente dos chineses locais, entendeu? E, assim, eu acho que eu sou mais chinesa do que ele hoje ainda. Muita coisa. Então, assim, desde o começo, a gente foi muito claro um com o outro, né? Claro que teve coisas que aconteceu. Uma coisa que eu acho, assim, no começo que ele não entendeu um pouco, né, quando eu falei, é porque eu sou mais velha que o Davi 5 anos. Então, a gente no Brasil tem aquela coisa, né, de papa anjo, peguei para criar e não sei o quê. Mas quando você fala isso para um chinês, eu te peguei para criar, isso é forte. Isso acho que foi a coisa que mais, assim, tocou nele, assim, né, que a cultura era diferente, que eu peguei ele para criar, mas não porque eu estava sustentando ele financeiramente, mas porque aquela coisa de vai ser menor que eu, ser mais novo que eu, não tem jeito, isso não vai mudar. Mas aí foi que ele foi me explicar, não, quando você fala isso para mim, eu entendo dessa forma. Então, uma coisa que a gente trouxe para o nosso casamento desde o começo quando você fala assim, eu entendo dessa forma. Então, isso a gente trouxe para a gente. Então, isso poupou a gente de muita briga que poderia acontecer e não aconteceu, porque a gente esperou entender. O que você entendeu do que eu falei? Eu entendi isso e isso. Pois não foi isso que eu falei. Então, isso tem que ser bem ajustado, assim, desde o começo, entendeu? Para não trazer problema. E ter a consciência de que dentro da casa não vai ser uma cultura só, né? Vai ter um pouco de cada uma, e a principal tem que ser a cultura do reino. Perfeito, gente. Vamos fazer um post só com essa. No post de divulgação desse episódio, a gente vai colocar essa frase, tá? Já pede aí os direitos autorais do Davi, porque é sensacional, gente. Boa. Nossa, agora entendi, hein, essa conquista realmente perfeita. E uma coisa que você falou, Tita, que é muito bacana, que é uma coisa que serve até para os casais brasileiros mesmo, né? Essa questão da comunicação, porque eu acho que é isso que causa as maiores brigas e rixas, que é você falar uma coisa, o outro entender outra, e nada ser colocado às claras, e aí segue, né? Só causando briga. E nessa questão de você ter que conversar, parece que as coisas ficam um pouco mais, um encaixe mais demorado, e isso exige de você desprendimento, né? Que é uma coisa que todo casamento precisa também. É aquela questão do sacrifício, né? Você tem que explicar, tem que sentar, desenvolver para evitar o conflito.
E você, Emma, como é que você sentiu os primeiros anos de relacionamento, no casamento também? Você sente que a cultura, assim, alguma coisa específica pesava, que você também precisava explicar mais para o Cornélio, ou ele também falar com você? Como é que foi esse momento aí de vocês ajustarem as culturas nesse casamento? Sem dúvida, quando a gente decide morar juntos, eu tenho até uma teoria, uma visão, às vezes a gente joga muita coisa pessoal na conta da cultura, e às vezes é uma formação sua pessoal, a tua percepção de mundo é de um jeito, então eu creio assim que cada pessoa, cada família tem a sua cultura. Então, quando você que é brasileira casa com um brasileiro também, ele vai vir de outra cultura familiar, que vocês vão ter que se ajustar e encontrar a maneira como para vocês é a melhor maneira de vocês conviverem, de vocês ajustarem algumas coisas. É claro que a influência quando a gente nasce em outro país é diferente, algumas expectativas são mais diferentes, que no reino realmente a gente se encontra, ainda mais quando nós temos a mesma base, que é a palavra, né, então a gente pode trocar ideias e pode chegar nesse acordo. Por exemplo, meu marido aprendeu a tomar mate, chimarrão comigo, aprendeu a tomar o tereré comigo, aprendeu a comer a sopa paraguaia, a chipa, né. Mas no começo foi muito engraçada uma parte, assim, que eu precisava, como diz a Tita também, o que você quer dizer com isso? Que eu não entendia. Eu gosto muito de cozinhar, então eu comecei a cozinhar na casa e tudo, e aí ele orava e falava assim: "Muito obrigado, Senhor, por essa comidinha tão simplesinha e tão gostosa que minha esposa preparou", não sei o quê. No outro dia, eu fazia mais um prato, porque eu via assim que no Brasil tem uma variedade de pratos, né, no Paraguai só tem um prato, ou você tipo um risoto, ou tipo uma macarronada, mas é uma coisa só, ou uma carne com salada, acabou. E aqui não, tem muita variedade, então ele orava de novo e agradecia pela comida simplesinha. No terceiro dia que ele orou, que a mesa estava cheia de coisa, eu falei: que você está querendo dizer com a comida simplesinha que você está agradecendo?" Aí ele me falou: "Não, porque uma comidinha caseira, tem angu, tem abóbora, tem arroz, tem feijão, tem uma carne moída, tem isso, tem aquilo". E eu porque o que que não é simples? Perguntei: "O que que não é simples?". "Ah, se não é simples é uma lasanha, um estrogonofe, um churrasco". "Ah, então tá certo". Às vezes uma palavra a gente capta de maneira diferente, porque a nossa estrutura mental está significando outra coisa. Então, no diálogo, aí a gente pode chegar nesse acordo e pode compreender melhor que a pessoa não está falando para te humilhar, ou para te denegrir, ou para debochar, né. Então, às vezes, são essas coisas, né, às vezes a pessoa, por exemplo, tem um temperamento que gosta de brincar demais, coisas também que eu não entendia, então eu falava para ele: "Prefiro que não brinque desse jeito, porque eu não entendo, não consigo compreender". Então e aí a gente dialogando vai chegando nesses ajustes, né. Eu acho que o diálogo o mais fundamental que a gente precisa ter no casamento. A partir dele que vocês vão é que nem vocês falaram, a partir dele que vocês vão moldando a estrutura da boa convivência, né? Se vai guardando, por Uhum. exemplo, se você guardasse todas esses simplesinhas aí, o que que ia montar no coração, né? Um rancor, uma mágoa eterna. Mas para você ver que Verdade. são pequenas coisas, né, que já geram uma coisa maior e as pessoas às vezes não tá nem sabendo. Então, essa questão do Uhum. diálogo é importantíssima, assim, não só para casamento E eu acho intercultural, eu acho mas para também, outros. Fernanda, que é muito importante a gente entender o que é prioridade, o que essa pessoa gosta, né, da outra cultura ou da outra maneira, e a gente tentar fazer agradar o nosso cônjuge, né.
Então, a gente descobrir isso, porque é da cultura dele, e isso lembra a mãe dele, lembra a família dele, lembra a infância dele, então a gente agradar o outro, e aí isso, ajuda a gente a ter essa comunhão mais íntima e a criar um ambiente bem agradável no casamento. Para o outro como a si mesmo, né. Se você gostaria de receber todas essas coisas, você faça também, né, para o outro. É exatamente isso, aplicando o que Jesus nos ordena, né, na palavra. E uma coisa que eu ia colocar para vocês também, é que, assim, quando a gente fala sobre casamento intercultural, mais voltado para a parte da missão, né, às vezes quando a missionária ou o missionário estão solteiros no campo e há essa possibilidade, já ouvi muito assim: tomem cuidado com essa questão de casamento intercultural, tomem cuidado, né, com se envolver com pessoas locais, por conta de, assim, questões que podem envolver tudo isso e que talvez possam atrapalhar e tudo mais. Eu queria saber de vocês o que que vocês pensam sobre essa questão do preconceito, se vocês enxergam algum preconceito ou resistência de igreja, da família de vocês, quando vocês começaram o relacionamento e o casamento também. Como que a família, a igreja, a agência de vocês viram essa questão? Vocês já estavam, né, atuando com missões e tudo mais. Como que isso impactou na visão da família e da igreja de vocês quando vocês começaram esse relacionamento? Como é que foi para você, Tita? Você enxergou alguma resistência? As pessoas te alertaram de alguma coisa? Como é que foi? Bom, é engraçado que aí no Brasil, eu recebi apoio total, total, assim, da igreja, da minha família. Eu lembro que, acho que foi em 2006, o meu avô era vivo na época ainda, ele disse assim para mim: ai, a minha filha, casa com chinês logo, faz uma mistura de raça, que minha família era muito tradicional italiana, né? Então, assim, era uma coisa muito tradicional, tinha que casar com italiano e tal. E naquela época, meu avô disse assim: ah, não, casa logo com chinês. E eu já gostava do Davi, mas ninguém sabia no Brasil, né? Casa logo com chinês, mistura essa raça de uma vez para ver se melhora a situação. Eu falei: tá bom, mas aí eu senti um pouco de adversidade, foi aqui, dos missionários aqui. Até mesmo de uma pessoa que era casada na América Latina, ela é América Latina, a moça, e ele é chinês, e ela casou com um chinês, e eles são casados até hoje, muito bem casados. Mas ela veio para mim e falou assim: ó, tem certeza? Será que não está ligado, não está interessado no seu dinheiro? Eu falei: minha filha, não tem dinheiro. Entendeu? Não tem dinheiro. Gente, hoje eu vivo muito bem, mas na época que eu cheguei aqui, eu saí muito nova do Brasil. Então, assim, e eu tô aqui há 20 anos. Então, assim, as pessoas há 20 anos atrás, para investir numa menina solteira do outro lado do mundo, era muito difícil. Muito difícil. Então, assim, as pessoas fizeram assim: ah, mas você conhece, vocês vão casar já, né? Como eu falei, a gente casou em 11 meses. Aí eu falei assim: eu prefiro casar agora e não pecar, do que ficar demorando, pecar e depois, né? As consequências são piores. Mas, assim, eu encontrei a diversidade foi dos missionários aqui. Muito engraçado isso. Foi aqui. Ah, tem certeza? Será que ele não está interessado no dinheiro? Será que ele não está interessado em ir para fora do país? E coisa assim. Mas não foi isso que aconteceu, né? Porque eu não tinha dinheiro. Então, assim, eu não tinha um corpo físico bonito, né? Para dizer assim, que ele está interessado no meu físico. E tanto é que quando a gente começou a namorar, eu perguntei para ele assim: o que você viu em mim? Aí ele me disse: o seu coração. Aí ele me conquistou de vez, né? Aí então, a diversidade foi do povo aqui, entendeu? Dos missionários aqui. Esse era um dos alertas, inclusive, né, que falam às vezes, né? Se não está interessado em ganhar, né, passagem direto para o Brasil, ter melhores oportunidades de vida, no dinheiro e tudo mais. Dependendo do lugar onde você vai trabalhar, às vezes essas questões podem existir, né? Mas é exatamente isso, né? Como que você enxerga também o outro, a pessoa. Você viu toda a história dele com Cristo, com a igreja, o envolvimento dele. Então, depende muito também, né?
E Emi, você? Você enxergou alguma resistência ou não? Foi tudo de boa com a sua família, com a família do Cornélio, com as igrejas, com a missão? Olha, para mim, do meu lado, assim, da minha família, tudo o pessoal gostou muito do Cornélio, não vinha nada, porque com essa mistura de estrangeiros, a gente mesmo hospedava muita gente de vários países em casa, não teve nada diferente. Mas a família do Cornélio muito crente, muito, ele me levou para visitar a avó dele, mas a avó já não estava mais enxergando, estava cega, e ela falou assim: "Oi, tudo bem, não sei o quê, muito prazer. As pessoas falam que você é muito bonita, que bom, mas Có, ele chama de Có, a Bíblia não diz que é para não casar com estrangeira?" Falou comigo na minha frente. Caramba! Aí eu fiquei assim: "Poxa, e agora? Que eu não vou responder, não, a pergunta não foi Poxa, para mas eu sou mim". cidadã do reino! Aí Poxa, eles pegou pesado, hein? explicaram, o que que a Bíblia, o que que significava casar com estrangeiros, que era pessoas que serviam a outros deuses e tudo. Aí foi, mas a família, assim, os pais, os irmãos do Cornélio sempre foram muito, a igreja também, o pastor também que nos conheceu. Aí eu fico pensando também por outro lado, por exemplo, eu fui criada num campo missionário, né, mas a minha mãe era de outra cidade, da capital, foi para o interior, Concepción, e lá, não tinha opções, vamos dizer, de com quem que eu vou namorar, casar, com pessoas crentes, envolvidas no reino, queria trabalhar, que queria ser missionária, porque eu tenho tios pastores, missionários, eu tenho uma família, assim, e desde criança eu quis ser missionária. Então eu ficava olhando ao meu redor, vou casar com quem, né? E às vezes eu fico pensando também, igual a Tita, que vai para um lugar, encontra uma pessoa que quer servir ao Senhor, que quer buscar uma pessoa que tem o mesmo objetivo, e às vezes realmente tem um missionário que tem esse objetivo, mas é claro que não pode ser só por causa disso, né, nem precipitar, porque a gente precisa ter conhecer a pessoa, entender o contexto e todo aquele diálogo, mas às vezes realmente a pessoa fala assim: "Ah, não casa com local, não casa com local". E se o local tem esse perfil, né, então a gente também não tem como colocar regras, né, pode colocar alguns pontos de interrogação, por exemplo, a PMT, ele coloca quando a missionária solteira ou missionário vai namorar, coloca um tutor, uma pessoa hoje, né, da PMT, um pastor para acompanhar, para conversar, para poder talvez orientar sobre alguns aspectos que a pessoa envolvida não está vendo, mas tomando os cuidados, né, depois os cuidados é a vida inteira que a gente tem que tomar, né, tem que continuar conversando, dialogando e ajustando as coisas, né. Como que conduzir a missão a partir do ponto que vocês casaram, né? Como que é conduzir o projeto? A Tita, por exemplo, já estava lá há 6 anos antes de iniciar o relacionamento, já estava desenvolvendo o projeto dela. Como que foi você encaixar, Tita, assim, construir o seu projeto agora casada com alguém local? Como é que foi remanejar? Como vocês conversaram? Vocês tinham já os mesmos propósitos, estavam fazendo as mesmas coisas ou teve que ter esse ajuste aí? Não, a gente não estava fazendo a mesma coisa, porque ele sempre foi muito envolvido, ele era líder de igreja, né? Então, assim, o meu negócio é estar no meio do povão. O meu negócio é o povo, entendeu? Eu quero falar de Jesus pro povo, eu quero estar no meio do povo. E aí, naquela conversa que eu falei para você, que foi das 10 da manhã até as 7 da noite, a primeira pergunta que ele me fez quando a gente começou a conversar se a gente ia namorar ou não, foi qual que era a minha visão. Aí eu falei assim, olha, a minha visão agora como solteira é essa, essa e essa, né? Eu evangelizo, eu discipulo e eu indico a pessoa para numa igreja local, né? De confiança, claro. Mas depois que eu casar, a minha visão vai ser outra, eu falei para ele. Depois que eu casar, a minha visão vai estar debaixo da sua visão. Eu vou andar com você, eu vou ser sua auxiliadora e aquilo que Deus nos conduzir, né?
Aí foi nessa minha resposta que eu conquistei ele de vez. Tudo combinado, hein? Exatamente, eu tava vendo aí, gente, dá roteiro de novela essa conversa aí. Muito bom, exatamente, é exatamente isso. Eu acho que o legal dessa pergunta é a gente ver como que, assim, falando, aqui a gente não tem, eu não lembrei de nenhum missionário homem que casou com estrangeira. Eu não lembrei de nenhum nome. E nem que já era estrangeiro e casou com a brasileira. Eu não lembrei de nenhum nome. Mas nessa questão de estarmos conversando com mulheres, a gente tem essa questão, né? Casou, agora nós somos auxiliadoras e não é mais só o nosso projeto, o que a gente estava fazendo. Vai precisar desse ajuste. Não adianta você querer seguir o que você estava fazendo e ele seguir o seu. Não tem como, porque a gente tem a base bíblica do casamento. E aí é isso que eu queria entender, né? Como é que foi essa construção de agora é o nosso projeto a partir daqui, que nós vamos fazer, das coisas que talvez você tenha que abrir mão também, né? Do jeito que você estava fazendo, da sua liberdade. Eu ia em vilas, em muitos lugares, né? Porque eu botava a mochila nas costas e eu ia. Não tinha dia para voltar, não tinha hora para voltar, porque não tinha ninguém, né? Sim, prestava conta à liderança, mas eu digo assim, em casa eu não tinha marido para fazer comida, eu não tinha filho para trocar fralda, então eu ia. Então, assim, no começo eu sentia muita falta disso, assim, de ir, entendeu? De estar, de fazer, de estar no meio das mulheradas. Mas aí eu vi que isso já. Não que o meu chamado mudou, mas ele tomou uma outra rota, entendeu? Então, assim, o meu primeiro chamado agora não é ir falar de Jesus para o pessoal, não é levar equipes para outros lugares. Mas o meu primeiro chamado agora é ser uma esposa, ser auxiliadora do meu marido. Então, assim, isso, desde o começo do casamento, sempre foi a minha prioridade, né? Então, assim, ele está à frente e eu vou estar atrás, auxiliando ele naquilo que ele precisar. Se ele errar, eu vou ajudar. Se precisar dar um ajuste aqui e ali, a gente vai fazendo as coisas, né? Não é rebaixar nada no chamado, né, Tita? Não. Porque às vezes a gente tá com a cultura que grita assim, né? Do empoderamento, não sei o quê, aí vai ver missionárias estão indo com esses resquícios que infelizmente entram, né, no coração. Mas é isso mesmo, Fernanda. Nós temos que entender que as novas correntes, elas sempre surgem e vão e vêm. Mas nosso parâmetro de vida em qualquer cultura é a palavra. Então, qual é a nossa missão na palavra, o ponto de vista da mulher, da esposa, do marido, né? Então, nós precisamos compreender isso. Então, por isso é que a mulher que é solteira, a mulher que vai casar, ela tem que ter isso muito claro, quem é o cabeça do lar, o cabeça da família, e qual é a sua missão, a sua função, qual é o papel que você vai desenvolver. Por isso que para mim é muito importante, mesmo que você se apaixone por alguém, que você goste de alguém, você entender que essa paixão ou essa situação, às vezes, que envolve, isso pode passar. Muitas vezes acontece que passa, mas o que vai ficar é o projeto de vida da pessoa com quem você está casando. Se você não casa com um missionário e você quer ser missionária, pode esquecer que se você vai se submeter ao que a palavra diz, você vai ter que seguir seu marido. Então, se para você é prioridade, você tem convicção de um chamado, você tem que encontrar uma pessoa. Deus vai mostrar para você uma pessoa que tem a mesma convicção, e aí vocês vão ajustar e vão dialogar sobre esses projetos, vão chegar nos acordos, vocês vão ver e vai somar força, vai ser uma equipe. A gente às vezes até falava assim, né? Tipo o shampoo multiuso, né? O shampoo, 2 em 1, né? Então você tem 2 forças em um projeto. Quando você Com tem essa certeza. visão, né? Você não vai lutar contra, não, esse aqui é meu projeto, essa aqui é minha visão. Mesmo que você, como mulher, desenvolva um projeto, teu marido vai ser o teu cabeça sempre, ele vai te liderar sempre, mas você vai desenvolver o teu projeto também, liderando aquilo que Deus colocou no teu coração, debaixo
da missão também do seu marido, não vai ser um choque, não vai confrontar, vai somar. É porque, às vezes, na questão do missionária, né, você já tem algo muito forte traçado no seu coração e tudo mais, aí você conhece uma pessoa que, às vezes, até tem também o chamado, mas às vezes não é o mesmo, e os dois têm muito isso muito forte. Aí até isso você também tem que levar em consideração, né? Até isso você tem que orar a Deus para ver se não é uma coisa que vai chocar para sempre e como que você vai ficar em relação a isso, né? Não é só casar com o chamado, né? Você casa com a pessoa e ver Com a como que ela lida com essa pessoa. situação. E você tem que entender também que muitas vezes ou talvez teu projeto de vida foi por um tempo um projeto missionário integral, e aí Exato. Deus redireciona teu projeto de vida para ser, porque tem muitas missionárias que, na APMT mesmo, que desenvolveram um projeto missionário por um tempo, e Uhum. depois casaram com pessoas, servos de Deus também, que servem em igreja local e continuam servindo em outros projetos, não missionárias de tempo integral. É aí que a gente sempre conversa e fala mesmo com as pessoas, tudo bem, você está namorando, mas você sabe que seu marido tem outro projeto de vida, então aí você vai ter que escolher o projeto de Deus para você e o projeto que Deus Exato. colocou também para teu marido, teu futuro marido, no caso, né? Então não é uma Exatamente. escolha fácil o casamento, porque tem que ter o lado emocional, sentimental, tem que ser uma pessoa que te atrai, não pode ser só porque é missionário, que tem alguma coisa em comum, projeto de vida em comum, e aí depois não tem aquele feeling de paixão, de cumplicidade, de estar junto, caminhar junto, né. Então é isso, é um pouco complicado, mas Deus vai nos abençoando e você encontra a pessoa que pode Mostrando, né, caminhar com você. ensinando. É, exatamente. O que que a gente precisa analisar, né? Vamos supor, estamos aqui falando com ouvintes que ainda estão solteiras ou solteiros e estão nessa caminhada, porque assim, eu acho importante falar que a nossa caminhada de missões, ela não precisa ficar parando e esperando pelo casamento. A gente ficar assim, não, deixa eu esperar arranjar alguém para eu iniciar o meu processo aqui. Não, você vai caminhando e Deus vai abrir a porta no tempo dele. Então pode chegar o momento da pessoa ir para o campo, como aconteceu com a Tita, né? Ou de já estar envolvida pra caramba, e aí conhecer a pessoa. O que que você falaria, né, sobre o olhar que essa pessoa, que esse aspirante a missionário ou missionário já no campo precisa ter para o futuro cônjuge, e se ele enxergar isso num local, quais são os cuidados que ele deve ter, o que que ele deve, assim, colocar como prioridade para poder se envolver com uma pessoa com o coração, assim, tranquilo? Dentro da relação intercultural. Como chegar tranquilo e, se Deus permitir, né, se envolver com a pessoa sem paranoias na cabeça. Eu acho que a primeira coisa que tem que ter bastante consciência quando se trata de relacionamento, né, independente de ser intercultural ou não, é saber qual é a visão da pessoa, né? A que você vai começar a se envolver, que você vai começar a namorar, vai começar a ter um relacionamento. Qual a visão dela para o futuro? O chamado, né, entre aspas, é passageiro? Ela quer ficar no campo quanto tempo? Quais são os prós e os contras, né, de se casarem? A família concorda, a liderança concorda. Eu sempre tive isso no meu coração, que quando a família concorda, a liderança concorda, eu acho que já é meio caminho andado. As pessoas, né, que estão no campo, eu acho que tem que conhecer bem a pessoa antes de começar um relacionamento. Não é só porque gosta, mas porque precisa conhecer, né? Eu e o Davi, antes da gente começar a se relacionar, a gente se conhecia há um tempo. Então, foi mais fácil também. Mas eu já vi pessoas se envolvendo, acabou de conhecer, já começa a se envolver, começa a ter um relacionamento, né? Começa a namorar e depois não deu certo. E saber qual que é a intenção da pessoa oposta, né?
Se é de casar, se é de orar, se é para passar um tempo, ou se é realmente para levar a coisa a sério. Então, eu acho que isso é o principal de um relacionamento. Realmente, assim, eu creio que não existe uma regra única, mas existem alguns cuidados que precisam ser observados. Por exemplo, a primeira coisa é ter uma pessoa da tua confiança que te conhece e que conhece a cultura, para que possa te dar umas orientações se você está enxergando aquilo que você está vendo, se é isso mesmo, ou se você está tendo outra interpretação, ou se a pessoa que é nacional, ela está realmente passando uma lábia, como diz o outro, né? Tipo, querendo te dizer alguma coisa que na verdade não é, pelo testemunho de vida que essa pessoa tem. Então, o testemunho de vida é o que vai te dar uma dica de você enxergar mesmo e ter paz naquele relacionamento. Ou, de repente, a pessoa se converteu e ama missões porque te conheceu. Mas, na verdade, o que ela está construindo foi o que a vida que ela levava antes de te conhecer era outro. Ou, aí, nesse caso, teria que dar um tempo mesmo para que você possa confirmar, possa entender, possa ver se é isso mesmo. É muito importante também conhecer a família, o ambiente onde a pessoa cresceu, se desenvolveu, o que que ela diz quando ele diz uma certa coisa, qual é a expectativa que essa pessoa tem, quais são as debilidades, qual é a história de vida, o passado dessa pessoa, para não ter essas frustrações. Depois a pessoa casa e descobre que ela teve um filho, não sei onde, não sei o porquê, não sei quando, e a pessoa ninguém falou para ela, né? Então é muito importante conhecer, entender, ouvir. Isso além de orar e pedir a Deus, né? Essa confirmação, mas é muito importante conhecer a pessoa e não se deixar levar pela vontade de casar ou pela situação, já estou ficando velho, eu quero ter uma família, eu quero ter um marido, e depois casa com uma pessoa que realmente tem muitas dificuldades que a pessoa não sabe como lidar, né? Então é importante, por isso, ter um conselheiro, que conheça a cultura local, que conheça a família, que conheça a pessoa, que entenda, que te conheça também, ter um mentor seu também, com quem você possa conversar, dialogar sobre os seus sentimentos, seus medos. Aí talvez essa pessoa também possa te orientar, perguntar, fazer algumas perguntas para que você possa enxergar um pouquinho mais. E quando você vê que o sentimento está crescendo, mas que não é a realidade que você quer viver, então é melhor pular fora, cortar isso, para não continuar consolidando um sentimento que você sabe que vai te levar para uma situação que depois você vai ter que lidar com uma situação que você não vai gostar. Então, seria essas minhas dicas. Até porque a gente sabe muito bem que quando a pessoa está envolvida, cega um pouquinho, né, para algumas coisas. Sim, as nossas emoções não nos permitem ver muitas coisas, mas as pessoas que nos conhecem, que nos amam de verdade, ela pode nos mostrar alguma coisa e a gente tirar um pouquinho o pé do acelerador, né? E ir mais com calma, com prudência e ouvir mais e enxergar mais aquilo que a pessoa está falando, se é uma pessoa que realmente nos ama, nos entende e sabe a situação que a gente está vivendo e tudo, né? Mas é muita prudência, né? E muito, por isso que eles falam, né, que Deus deu para nós 2 ouvidos e uma boca, né? Então ouvir mais e falar menos. Exatamente, exatamente. E até sabendo, né, sempre que por meio dessas pessoas Deus está também cuidando e lapidando para que aquilo que Ele quer nasça, né? E não aquilo que a gente, por causa das nossas pressões e ansiedades, quer fazer nascer à força, né? Sim, e também, Fernanda,
ouvir a nossa liderança, a liderança da missão onde a gente está desenvolvendo o ministério, a liderança do pastor, que a missão coloca sobre nós, porque eles estão querendo o nosso bem, eles estão pastoreando a gente, então a gente tem, assim, uma chance de enxergar melhor antes de tomar decisões, né, porque depois que tomou a decisão, o meu marido fala com meus filhos, né, abre o olho no namoro, depois que casa, fecha o olho. É mais ou menos assim. Exato, tudo que você já tinha para olhar e para ficar verificando, faz na parte do namoro. Depois no casamento não vem querer achar pelo em ovo, né? Meu Deus, esse Cornélio. Aí já vai Mas resolver. muito sábio, é verdade. Perfeito. É verdade. Nossa, foi muito, muito, muito bom e proveitoso falar com vocês aqui, porque é um assunto que envolve, querendo ou não, a gente falou sobre casamento intercultural, né? Mas nós falamos também sobre o casamento no geral, sobre tudo que envolve duas pessoas que vêm de criações diferentes, né? E que têm um objetivo em comum, que no caso é a missão, servir a Deus, né? Com a proclamação do evangelho, discipulado de pessoas que não o conhecem ainda. Então, isso eu creio que pode alcançar pessoas também que estão aí interessadas, né, umas nas outras, aqui no Brasil mesmo, ou então que já estão caminhando para o campo com esse desejo, né, do casamento, e essa conversa que ela vale para todas essas situações justamente por causa disso. A gente pontuou as principais questões que envolvem um casamento, assim, entre aspas, normal, mas com essa questãozinha aí também de provavelmente você ter a possibilidade de se casar com alguém que nasceu em um outro país, né, fala uma outra língua, e aí tem todos os desafios, ganham uma nova configuração, mas continuam os mesmos, né, de um casamento como se fosse dois brasileiros também. E eu tenho certeza que, se Deus quiser, vai alcançar bastante gente também, e a gente sempre espera que esse conteúdo edifique muito a gente, como eu sou edificada sempre que eu falo com vocês aqui, é uma bênção muito grande. Muito obrigada, viu, Emma, pelo seu tempo. Que bom, Deus abençoe muito, e aqueles que estão procurando um casamento, realmente pensem no que a palavra diz, não unirem julgos desigual, porque se você está indo para um lugar e o seu par, o seu marido, ou antes, né, seu namorado, seu noivo está indo para outro lugar, você vai ter que ir com ele para outro lugar. Então, procure alguém que tenha o mesmo jugo que você, que esteja indo para o mesmo lugar, e aí, com a graça do Senhor, vocês vão ser muito felizes também, e vão poder superar todas as dificuldades que vão aparecendo pela frente, né? Que Deus abençoe muito os nossos ouvintes, e os programas que vocês estão fazendo também têm edificado muita gente, e Deus abençoe muito o trabalho de vocês, para que vocês continuem sendo uma bênção para todos nós. Amém. Muito obrigada, Emma. Manda um beijo também pro Cornélio, viu? Depois a gente vai fazer um com ele aqui, ouvir a parte dele da história. Eita, aí eu não me comprometo. Tá joia. Perfeita. E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Tabata Mori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.